Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos a essa super live da reforma tributária. O Brasil está passando pela maior mudança nas regras do jogo da contabilidade. É uma reforma que fala sobre finanças, é uma reforma que fala sobre dinheiro, sobre tributos e, mais do que nunca, o contador ele tem uma oportunidade única de se tornar estratégico nesse processo. Hoje a gente vai discutir sobre o Portal Nacional da Nota Fiscal de Serviço, a importância na emissão dos documentos fiscais, como que a reforma impacta cada setor, não somente as regras tributárias, mas também toda questão de margem, de crédito, tudo aquilo que impacta o dia a dia, principalmente da pequena e da média empresa, que muitas vezes não tem tanto acesso a conhecimento. Então a gente vai falar de segurança, de consistência, de rastreabilidade, de controle, de previsibilidade. Rapaz, divertido, empreendedor, um cara visionário, dinâmico, inteligentíssimo, professor. Rapaz, eu vou, certamente, eu tenho certeza que quem não conhece o professor Robson Guedes vai começar a conhecer a partir de agora e acompanhar ele nas redes sociais, no Instagram. Bota esse homem na tela. Olha só que sorriso bonito de quem está com pelo menos uns 10 milhões na conta, escutando a conversa, né? Professor, seja bem-vindo. Cara, o Robinho, se me permite lhe chamar de Robinho, porque, enfim, os íntimos chamam de Robinho, né? Então, você que não é tão íntimo ainda, pode chamar de Robinho, ele não vai achar ruim. A gente sabe que o documento fiscal ele precisa ser confiável, o processo de emissão precisa ser confiável, a gente precisa olhar os dados com muito mais carinho do que a gente olha, do ponto de vista de governança, de gestão, de organização, essa coisa toda. Você já faz isso muito bem na sua empresa, no seu negócio. E aí, Robinho, traz para a gente esse conhecimento, se apresenta para o pessoal, vou te deixar 100% à vontade e no final a gente volta para aquele bate-papo bacana, eu, você e a Duquesa, que tem muita dúvida aqui, com certeza a gente vai esclarecer aí a nossa audiência. Beleza? Fica à vontade, irmão. Legal, Henrique, é uma honra sempre estar aqui com vocês da CIEG, participando, compartilhando conhecimento, ganhando conhecimento, junto hoje com a Duquesa, com a Maria Carolina, com toda a sua equipe. A CIEG tem uma marca muito forte, que é a cultura do time, do engajamento do time. Vocês têm um time que faz a diferença na vida dos empresários de contabilidade no Brasil. E então, uma honra estar por aqui. Eu sou o professor Robson Guedes, sou CEO da Contabyte, uma contabilidade aqui na região metropolitana, Mogi das Cruzes, São Paulo. Estou próximo da capital São Paulo, professor universitário, especialista em negócios. No meu dia a dia, eu falo muito do negócio, contabilidade, negócios, o envolvimento do contador com o cliente e das causas que atrapalham ou que são as grandes oportunidades do empreendedor brasileiro e, no caso aqui, dos contadores, né? Deixa eu compartilhar uma tela aqui, bem legalzinho, rapidinho, para a gente começar. A Carol, se a gente tivesse combinado a apresentação, acho que não sairia tão complementar o que eu vou falar agora nos próximos 20, 30 minutos, Henrique. Eu espero, no final desses 20, 30 minutos aqui que eu tenho aqui com vocês, que eu eleve o nível de consciência de quem está assistindo essa live e que entenda que a reforma tributária ela é muito mais que a reforma de um imposto ou de um sistema tributário. Na prática, o que o governo está fazendo é uma reforma do dinheiro, é uma rastreabilidade do dinheiro através do consumo, o controle geral do consumo brasileiro. Então, muda muito. A reforma tributária é a virada da chave, é a virada de chave do empresário brasileiro, é a virada de chave do governo brasileiro, é a virada de chave do contador brasileiro. Então, a gente precisa ficar muito atento nesse momento. Eu tenho dito muito nos eventos que eu tenho participado desde o ano passado, é que o carro do governo ele está a 120 por hora. Se você não acompanhar esse carro, se você não andar 100 por hora atrás dele, você vai ficar para trás. E se você andar 150 por hora, você vai cometer algum acidente. Então, tem que acompanhar, não pode ultrapassar e não pode deixar muito longe. A reforma tributária, ela não muda só tributos, ela muda o caminho do dinheiro, ela muda quem controla o dinheiro e muda quem decide pelo dinheiro. Quem não entende isso não vai entender o fluxo do dinheiro e vai perder o jogo.
A grande sacada da reforma tributária é o dinheiro, o controle do dinheiro. E nesse novo Brasil, eu falo que, eu venho falando isso desde o final do ano passado, desde o final de 2025, que a reforma tributária e a mudança de 25 para 26 traria o brasileiro a um novo Brasil, né? Então nós estamos entrando num novo ambiente no Brasil, é um novo ambiente. Se a gente já reclamava da instabilidade jurídica, isso foi muito claro que agora ela é muito mais forte nesse novo Brasil. Se a gente já reclamava que para o contador era difícil, que era uma lei por dia, 2 por dia, etc., né? Novas legislações, hoje é muito mais difícil. E 2025, 2026 é um ambiente de teste, muito teste. O Gabriel acabou de falar, responder aí sobre os problemas no Portal Nacional de Emissão de Notas Fiscais, mas quem é contador está na ponta sabe dos problemas que foram no começo desse ano emitir notas fiscal nesses 5.500 municípios que compõem o Brasil. Foi um Deus nos acuda, cliente querendo emitir nota, a prefeitura que não estava preparada. E vejam vocês, ó, as prefeituras tiveram quanto tempo para se prepararem para essa mudança na lei que era, a partir do dia 1º de janeiro, obrigatório o destaque do CBS e do IBS na nota. E no comecinho, não lembro agora se no finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, o governo mudou essa obrigatoriedade para maio, porque o próprio governo não conseguiu se adaptar. O Gabriel acabou de falar, a Nota Fiscal Brasil ainda não está, ainda não é, no portal ainda não se permite ainda o destaque do IBS e CBS, que era uma obrigação que o governo impôs para nós contadores, para nós empresários, no começo do ano. Então, se a gente correr, se a gente passar o carro do governo, a gente vai se acidentar. Se a gente ficar muito para trás, a gente vai se ausentar. Então, a gente tem que acompanhar, viver cada dia, cada semana. E, para isso, a gente precisa ter empresas de tecnologia como a CIEG que dão para a gente a possibilidade desse encontro, a possibilidade de a gente elevar o nosso nível. Eu vou repetir isso, que é importante. Elevar o nível de consciência, principalmente, a Carol falou isso agora, e eu tenho me falado muito também sobre isso, muito fake news, muito conteúdo que desinforma. Desde a virada do ano, começo do ano, muita gente postando conteúdos que desinformam, porque as pessoas querem ganhar likes, querem ganhar visibilidade, e aí postam qualquer coisa, às vezes até por falta de capacidade técnica, postam qualquer coisa ali e cria um ambiente de animosidade, de medo, de desinformação que atrapalha. Mas esse novo Brasil, ele vem com uma rastreabilidade total das informações, o fim da informalidade estrutural que caminha dentro das empresas. A gente está passando por um momento que a contador sabe, fiscalização sistêmica. Hoje a Receita Federal cada dia mais com as suas malhas aprimoradas pela inteligência artificial. Se a gente utiliza a inteligência a favor de nós dentro das empresas, dentro das contabilidades, imagina o governo a favor do ambiente fiscalizatório, né? Os dados em tempo real, se aquilo que a gente falava em contabilidade em tempo real no passado era uma coisa que talvez a gente falava e não acontecia de verdade, agora ela chegou. Então, os dados em tempo real e a integração fiscal, esse novo Brasil traz isso, mas principalmente a rastreabilidade do dinheiro. Se você não tiver preparado, você contador, para você enfrentar esse desafio do novo Brasil, você não vai se comunicar bem com o seu cliente, e tudo que o seu cliente quer hoje é uma informação, porque ele consome desinformação quando vem os fake news, mas se você manda informação para ele, você ganha autoridade, você ganha, vi que alguém aqui na live colocou que é difícil você aumentar os honorários, mas você pode aumentar os honorários quando você se comunica bem com o seu cliente e você entrega para o seu cliente informação, porque o que ele quer mais hoje é informação. O que ele quer mais hoje é saber o que está acontecendo no nosso país. É o fim do dinheiro invisível, o dinheiro agora deixa rastro. A Carol falou do split payment, é uma realidade que chega em 2027 e o governo já reeditou, já melhorou a legislação dele no início do ano com a Lei Complementar 227. Vem mais coisa por aí, mas quem não se preparar, o governo vai reter os créditos,
vai reter o seu imposto na hora e você vai receber pelo seu valor líquido, você empresário. E se você, contador, não ajudar o empresário a entender sobre precificação no negócio dele, o dinheiro ele vai sumir da mão desse empresário, ele vai enfrentar dificuldade, e a gente precisa elevar o nosso nível de consciência, porque 2026 é um ano de muita dificuldade técnica. A gente, o que passou em janeiro agora, estamos passando em janeiro com as notas fiscais, a gente vai enfrentar todo o ano de 2026, vão ser muitas, um ambiente de teste, nós vamos ter muita dificuldade e 2026 é um ano técnico. Se eu pudesse dar um conselho aqui para quem está nos assistindo, o contador, é que sente, estude. Quando você estiver cansado, volta a estudar. Quando você estiver muito cansado, estuda mais um pouco. Quando você enjoar de estudar, estuda. Porque a reforma tributária chegou, os problemas chegaram e você precisa resolver esses problemas. É você com a chance de ouro da tua vida de resolver agora os problemas. O contador tem uma chance que jamais teve em toda a história da sua carreira de se mostrar uma figura. Eu sempre preguei da relevância do contador para a sociedade, mas agora essa relevância está muito forte, porque nós vamos ter créditos vinculados à operação real, preço e margem, impostos conectados. Então, o cliente que não souber precificar bem o seu produto, se ele não souber vender o seu produto com a margem correta, e se ele ainda depende do atraso do pagamento do imposto para ele fazer o seu fluxo de caixa sobreviver e ele poder pagar suas contas, na chegada do split payment, isso vai ser cruel. Isso vai chegar e vai acabar com as empresas. Eu digo que 2026 é um ano fundamental para que os contadores se fortaleçam, mas que eles também fortaleçam os pequenos e médios empresários, principalmente, porque eles vão precisar muito da ajuda de nós contadores para esse ambiente aí novo do Novo Brasil. A matemática do lucro, ela começa a ser fundamental, de o cliente entender de verdade qual é a margem de lucro dele. Nós vamos ter um sistema, nossa reforma tributária, ela vem de um sistema onde você vai pagar o imposto igual você faz nos Estados Unidos, você escolhe o produto custa ali $200 mais imposto é o preço final que você vai pagar. É a mesma coisa que acontece no Paraguai, o Brasil coloca agora, e aí nós vamos ter que dividir o que é faturamento. Faturamento é diferente de caixa, crédito é diferente de dinheiro disponível, e o crescimento sem gestão vai levar risco para o negócio, inclusive para o seu negócio contábil. O contador que não precifica, que não... O Henrique deu uma boa ideia e uma boa dica sobre os contratos de prestação de serviço. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, o contador também vai ter que fazer o seu trabalho de se precificar melhor, de saber realmente que é muito mais importante, talvez, você ter menos clientes, mas com uma margem maior, do que você ter muitos clientes com uma margem menor, ou talvez nem margem ter. E a gente vai precisar... está muito preparado para isso. O regime errado vai virar prejuízo invisível para o cliente. E a reforma tributária, ela de verdade, ela vai separar quem fatura de quem lucra. Quem lucra, a gente sempre vem falando que faturamento é ego, faturamento é vaidade, é ego, e lucro é o que interessa. E com a reforma tributária agora, com o creditamento do IBS e CBS, que 2027 está aí. Nós estamos testando 26, mas 27 o bicho pega. Se não tiver bem preparadinho, em 2027 a sua carga tributária vai aumentar. Se você não comprar tudo com nota, você vai ficar para trás. Se você não orientar o seu cliente, que ainda muito cliente, muito empresário, compra os seus insumos sem nota fiscal, porque tem naquela crença que se o fornecedor dele emitir nota, o preço vai ficar mais caro, quando na verdade, se ele emitir nota para você, o seu lucro vai ser maior. Nós vamos falar sobre isso. A dor do mercado, os empresários com muito medo, confusos, desinformados, esse ambiente. A gente precisa elevar esse nível de consciência para a gente entender que a gente precisa ser
eu estou falando aqui muito para contador, mas muito para empresário também, a gente precisa entender com profundidade o que a reforma tributária traz de impactos na vida dos empresários, né? Então, o medo de pagar imposto, insegurança sobre a precificação e margem. Eu estou cansado de ver que a maioria dos contadores aqui também. Empresário não sabe ficar no Brasil. O empresário não sabe chegar no preço real dele, no preço certo. Nós vamos ter que trabalhar muito isso. O empresário tem muita dificuldade de decidir, principalmente nesse momento de confusão e medo e a falta de orientação clara quando eu falo para vocês isso. O contador que vai se destacar, que vai conseguir aumentar os seus honorários, que vai conseguir levar prosperidade na vida dos seus clientes e que vai trazer prosperidade para ele, é aquele contador que melhor se comunicar. E comunicação aqui não é postar vídeo no Instagram, não é postar vídeo no YouTube, isso também é, mas é você pegar o seu celular, mandar uma mensagem, você criar uma lista de transmissão, mandar conteúdos autoexplicativos, porque as pessoas necessitam de orientação clara nesse momento. Eu tenho feito muitas reuniões, passei praticamente o mês de janeiro só conversando com empresários clientes, e a pergunta final de todos eles é: Robinho, eu vou pagar mais imposto em 2026? Vai ficar mais caro para mim em 2026? Eu falo, não, 2026 não, mas 27 sim. Mas se você não se preparar, você não chega em 27. Você vai chegar com fratura, machucado, lesionado. Isso é ruim, você tem que chegar performando. Você tem que estar forte, preparado. E nós, contadores, precisamos ajudar. Quem explica, lidera. Então, a gente precisa explicar, conversar, convencer e participar de ambientes como esse que a SEG está nos proporcionando hoje, que nos deixam mais fortes e mais antenados com o tema, com a consciência mais elevada. Vou voltar a falar, nós precisamos elevar o nosso nível de consciência da importância e da aplicabilidade da reforma tributária nesse novo Brasil. O ano do filtro técnico é um ano técnico para técnicos, nunca foi tão perigoso a gente ser superficial, a gente precisa expor o nosso lado técnico, a gente precisa aprender para ser mais técnico. Quem não está disposto a aprender, né, nunca vai estar preparado para ensinar, e é o momento do contador aprender para o contador ensinar. Nós temos respostas para tudo? Não temos, porque o governo também não tem as respostas ainda no momento. Muita resposta que eu queria dar para meus clientes, o próprio governo não tem. Muita resposta que a sociedade precisa, o próprio governo não tem. A Receita Federal ainda não tem. E as dúvidas aparecem. Então, é muito perigoso você ser superficial. O achismo nesse momento, meus amigos, minhas amigas, é que perde espaço, a opinião perde valor e a técnica, os dados em tempo real. E aí onde entra você ter estrategicamente o acesso a quem comanda uma empresa de tecnologia, como o Henrique faz isso, toda a equipe. Quando eu falo da cultura da SEG, a SEG tem uma cultura que as pessoas envolvidas na SEG se envolvem com seus clientes. Isso é muito importante nesse momento onde a técnica ela vai ajudar bastante. Mas a gestão dos dados e a gestão dos números, e principalmente a gestão dos dados em tempo real, vão ser estrategicamente fundamentais para a nossa sobrevivência de 2026. Eu digo sobrevivência, porque quem não for técnico, quem não controlar os dados, quem não dominar a operação da sua empresa de contabilidade, e ainda vejo muito contador falar que é dono de escritório de contabilidade, erro crasso, o contador é dono de empresa de contabilidade, ele precisa ter tecnologia enraizada dentro da empresa dele, precisa ter técnica dentro da empresa dele, e ainda escuto muita gente falar, contador, não, o dono do dono da empresa não pode ficar na operação. Não, ele deve acompanhar a operação, principalmente agora a operação técnica. Isso vai ser o diferencial. Quem não estudar vai sair do jogo, serão dias difíceis, dias e anos decisíveis, não será fácil, mas será estratégico. Quem for estratégico vai aproveitar. A gente está no começo de 26,
muitos ruídos, muitos ajustes, muita insegurança. E não se engane, senhores, isso vai perdurar pelos próximos anos. Vão ser anos de muitas decisões que vão ter que ser tomadas, você conversando com outros parceiros contadores, você conversando com outros consultores, porque os sistemas vão estar em adaptação constante. Vamos voltar aqui para o caso da Nota Fiscal Brasil, e não vai ficar só aí no portal, nós vamos caminhar com outros problemas. Esse período não vai ser confortável. Eu espero, eu vejo muito, e o ministro da Reforma Tributária, extraordinário da Reforma Tributária, o Bernardo Api, falava que a reforma veio para desburocratizar o Brasil, e pelo contrário, né, ela trouxe mais burocratização. Ela disse que isso ia diminuir o custo Brasil, muito pelo contrário, ele está aumentando o custo Brasil. Sonho eu, espero eu, que 2033, então aí chegamos no ápice da reforma, e é lá em 2033 tudo isso a gente conte como história, e que efetivamente em 2033 esse custo diminui, mas até lá nós vamos ter muito problema. A transição vai enriquecer quem estiver preparado para blindar empresas e famílias. Se o contador estiver preparado, ele vai ter uma condição de enriquecimento como autoridade, de enriquecimento como pessoa, financeiro, e é o grande momento, a gente tem que aproveitar. Vão ser anos difíceis, são dias difíceis, mas a gente precisa superar o desafio nosso de contadores, né? Eu trago aqui um aspecto muito importante para falar para vocês, que tem o risco Brasil, mas também existe o risco contador commodity, tá? O risco contador commodity, aquele contador que só manda guia operacional, esse cara acabou. Esse cara reativo, que só entrega obrigação, acabou. Esse cara que tem a CIEG lá dentro da empresa dele, não aproveita os relatórios que a CIEG oferece para ele mandar para o cliente dele de forma proativa, ele está perdendo uma grande oportunidade de ser um contador de ouro e não ser um contador commodity, tá? Contador commodity é aquele que cobra barato e reclama muito. Eu vejo muito contador, muito empresário reclamando muito da reforma tributária. Mas a reforma tributária é a grande oportunidade da virada de chave da vida de muitos empresários e muitos empresários contábeis. Quem caminhar pela organização, quem caminhar pela capacidade de se envolver com tecnologia, quem caminhar com outros contadores, estudando, se aprimorando, vai conseguir levar o seu preço de honorários, vai conseguir levar a mensagem do que é a reforma tributária e vai conseguir definir muita coisa na vida do empresário brasileiro. Esse contador commodity ele vai ser substituído por sistemas e por robôs. Muda tudo. A estratégia do dinheiro é um novo papel, muda, né? Então, nunca, eu quero que vocês pensem nisso, eu quero elevar o nível de consciência, eu vou repetir. O Silvio Santos falava muito, né? Ele era muito repetitivo. Quem já leu os livros do Silvio Santos sabe que o Silvio Santos ele era muito repetitivo nas palavras, que era justamente para gravar a mensagem dele. E eu quero ser repetitivo com vocês aqui, imitando o Silvio Santos, né? De nós elevarmos o nosso nível de consciência para que nós, do que é a reforma tributária, da importância dela e da complexidade que ela é, e da necessidade que a gente precisa se aliar com pessoas importantes e com sistemas importantes, como o da CIEG, porque senão a gente vai ficar para trás. O papel do novo contador, do estrategista do dinheiro, é o tradutor da reforma, é o cara que analisa o lucro, que mostra para o cliente o lucro e, principalmente, as empresas estão buscando agora um patamar acima do contador. Muitos empresários querem o contador como seu conselheiro empresarial. Você vai ser contador e você vai ter a chance de também ser um conselheiro das empresas. É uma grande oportunidade. Você vai ser o guardião do caixa do seu empresário se você aproveitar esse momento, deixar de ser commodity para você ser o estrategista do dinheiro, né? O contador ele vem para o centro da atenção para mudar o jogo. As oportunidades são reais. Com a reforma tributária, eu sei que a gente fala muito do IVA, a gente fala muito da CBS, do IBS, da CBS, a gente fala muito de split payment,
mas a gente está deixando de observar a essência dela, ou a gente vê isso sem muita profundidade, ou talvez a gente tem que dosar, né? Você tem que ser técnico, mas você também tem que entender também, você tem que entender a tecnicidade na sua parte estrita, né? Mas você também tem que ver as mensagens subjetivas que são aí, né? Diagnóstico tributário estratégico. Nunca foi tão necessário hoje para o empresário brasileiro ele ter um diagnóstico tributário. E quando ele não sabe o que é um diagnóstico tributário e você fala isso para ele, ele se apaixona. Então você tem que levar a mensagem que você é capaz de levar um diagnóstico tributário nesse momento de reforma tributária. Isso são pilares básicos da reforma. Eu falar de IBS, CBS, IVA, etc., é obrigatório, é necessário. Mas se eu não fizer a minha base muito bem feita, se não fizer a estrutura da minha casa muito bem feita, eu vou patinar nessa reforma. Eu vou ser mais um chancelador da reforma, quando na verdade eu preciso ser o estrategista da reforma, né? Então, eu diria que projetos de adequação tributários também são importantes, o regime do regime tributário, o planejamento do lucro. Volto a falar para vocês. Quem aqui não conhece empresário que não sabe precificar? Ou quem conhece algum empresário que sabe precificar bem feito? São muitos poucos, né, que fazem isso. Nós vamos precisar ajudar. Quem domina a técnica vai criar mercado, vai ter mercado para fazer diagnóstico, planejamento tributário, projetos de adequação, revisão, virar conselheiro de empresa. Vou repetir, IVA, CBS, IBS, tudo isso é muito importante, mas é importante você se estruturar com a essência, com o cheiro da reforma tributária, como ela vive, como ela passa pelas empresas. A gente tem que sentir isso, viver ela, né, na sua integralidade. Eu vou reforçar aqui, eu falo que nós criamos um método Contabyte e eu quero que todo contador tenha esse método também. Que eu vejo também que é um método que acontece muito na CIEG, que acompanhamento, o cliente e você, contador, o cliente e a sua equipe contador vão precisar muito de acompanhamento, vão precisar muito de exclusividade, ter você, na hora que for necessário, você está ali respondendo uma pergunta, estão chegando muitas perguntas e você às vezes não tem a resposta para aquelas perguntas, mas só de você responder um WhatsApp, uma mensagem do seu cliente, de um colaborador seu, porque o cliente está preocupado com a reforma tributária e tem medo da reforma tributária, e tem muita bagunça na cabeça dele. Mas o seu colaborador também passa pelo mesmo problema. Você é o pivô de fazer toda essa coisa rodar. Então, o acompanhamento, a exclusividade e a curadoria estratégica vão ser fundamentais dentro da sua empresa de contabilidade para você mudar o seu jogo, o jogo das empresas. A técnica aplicada ao dinheiro, o foco e o lucro. A gente fala muito em sustentabilidade, Henrique, Gabriel, Carolina, né? E quem está nos assistindo aqui, a gente fala muito em sustentabilidade quando a gente fala de meio ambiente, mas a gente não fala em sustentabilidade quando a gente fala da vida da gente e dos nossos negócios, e nem dos negócios dos nossos clientes. Nós vamos ter que focar nisso, focar no lucro e na sustentabilidade com essa reforma. A reforma do dinheiro é o nosso território a partir de agora, né? E aí eu quero fazer para vocês aqui uma pergunta, né? A decisão final é: você vai reagir ou você vai liderar? Tem a setinha para cima. Quem se antecipa aos acontecimentos cresce. Eu quero liderar, viu? Quero liderar, se antecipar. É isso aí, entendeu, Henrique? Você está se antecipando. Você e a CIEG fazem movimentos que se antecipam, né, com a reforma tributária. Se a gente pegar o Soma Contábil do ano passado, a primeira super live que foi feita, é de antecipação. Então, quem se antecipa, cresce. Nós estamos num ambiente aqui de crescimento. Quem espera, sofre. Sofre dentro do seu escritório, sentado na sua empresa. E quem reclama, desaparece. A reforma tributária é a reforma do dinheiro. E o dinheiro, meus amigos, ele não aceita improviso. Tem uma frase que o dinheiro não aceita desaforo. Eu diria para vocês que quem não se atentar a tudo isso, Henrique, vai ficar para trás, vai perder mercado, vai fechar a empresa. E eu quis aqui, nesses meus minutos,
elevar o nível de consciência de todos. Perfeito. Da reforma tributária. Ela precisa dessa elevação nesse momento onde o pessoal fala muita besteira e tem muita desinformação, está todo mundo muito perdido, porque o governo está perdido e a gente precisa caminhar e esse é a grande essência que eu acho dela, é a reforma do dinheiro num novo Brasil. Cara, eu assino embaixo, eu concordo com você, eu acho que a sua visão ela tá perfeita, ela tá muito casada, inclusive com a visão da Carol, que vai chegar aqui, que a gente vai bater um papo. Robinho, cara, eu vou te falar uma coisa, você que é contador, a Carol que é advogada, cadê a Carol? Aparece, Carol. Tô aqui. Pronto, Carol. E aí é o seguinte, a Carol que é advogada, você que é contador, cara, veja, o contador, ele vai passar por uma mudança grande na profissão nos próximos anos, né? A gente tem um cenário até 2033, como a Carol falou, até 2029, forte demais. E quando a gente fala de contabilidade, né? No fim do dia, a contabilidade, que é a ciência da riqueza, como é que na prática funciona, tá? DRE. Você viu o raio-x inteiro da empresa. Você descobre ali qual é a sua margem, você descobre se você está vendendo num preço bom, você vê quais são os seus custos, aquilo que está crescendo, onde você vai cortar, aquilo que pode dar mais resultado. Você tem um repertório, analisar uma DRE gerencial, uma DRE contábil, é importante você ter um repertório de negócio, conhecer o cliente, saber como é que o mercado funciona, como é que você faz marketing, quais são os seus canais de aquisição e tal, porque você sempre vai olhar também com o viés do próprio negócio, de expansão, de crescimento e tal. Então, a figura do contador, ela deixa de ser uma figura tecnicista, né, que só acompanha a obrigação, para ser uma figura de um diretor financeiro da pequena e da média empresa, principalmente, porque, cara, a grande empresa já resolveu. O cara paga um caminhão de dinheiro para o CFO, um diretorzão, um medalhão ali e tal. Às vezes é bom, às vezes não, nem tanto. Mas o contador que domina a ciência da riqueza e que conhece o dia a dia da PME, e que muitas vezes ele mesmo é uma PME, né, ele pode trazer esse conhecimento para o cliente dele e ajudar o cliente dele a não fazer besteira, né? Então, eu vou aproveitar aqui o ensejo para a gente fazer um debate, trocar uma ideia, fazer uma parte de perguntas e respostas. Eu vou começar primeiro com uma pergunta para você, Robinho, sobre a falta de ferramentas ou o processo único. Então, o erro mais comum é falta de ferramenta, né? E aí eu acredito que quem fez a pergunta está perguntando se é relacionado à tecnologia, ou é falta de um processo. E aí, cara? Eu acho que a ferramenta... Hoje, eu gosto de falar de uma forma muito simples, Henrique. A gente compra hoje pelo iFood comida, a gente faz seguro pelo carro, seguro do carro pelo telefone, a gente faz hoje tudo na nossa vida tem tecnologia. E ainda, empresas de contabilidade ainda não utilizam tecnologia para fazer a diferença dentro do negócio delas, né? E isso é muito surreal. A gente, assim, e até um desabafo aqui, né? No final do dia, o contador, ele termina o dia dele hoje, no Brasil, morrendo de medo do dia seguinte. Ele acaba o dia morrendo de medo do dia seguinte. E a tecnologia, ela é fundamental, as ferramentas tecnológicas são fundamental para você ter o controle dos dados. Quando você falou aqui em informações em tempo real, que a CIEG vai nos entregar agora nos próximos dias, né? Ela já faz isso, mas vai entregar com mais força agora. Quando você tem informação em tempo real e você utiliza isso dentro da sua empresa, isso é fundamental para você evoluir, né? Agora, você também precisa ter processos bem estruturados. Eu digo que você não precisa ter os melhores processos do mundo, você precisa ter processos. E você vai lapidando esses processos naturalmente no seu dia a dia, na evolução. A gente faz muito isso na Contabyte, né? A gente vai mudando os processos porque as coisas mudam muito rapidamente. Ô, Robson, e outra coisa, às vezes a galera viaja que pensa o seguinte, que você ter processo, você precisa escrever processo para tudo. Ah, caiu uma caneta, rapaz, qual é o processo? Cara, quem é que eu chamo para pegar a caneta do chão? Não é assim. Normalmente, cara, o princípio de Pareto funciona bem, né? 20% dos processos vão sustentar 80% dos resultados, né? Então é você analisar assim, cara, como é que eu posso mexer no meu resultado? E aí analisar qual processo é que você mexe. E se você tiver essa mentalidade, cara, a tecnologia passa a fazer muito mais sentido. Entendeu? Porque sabe um negócio que a gente sofre aqui pra caramba? O cara
gosta da CIEG, conceitualmente acha bonito, mas não consegue botar para rodar. Não consegue botar no dia a dia, velho, porque o processo não tá bem desenhado, né? E aí, no final do dia, ele sofre, ele passa o dia sofrendo porque ele não teve o auxílio da tecnologia, porque ele espera que a equipe dele vai gerar para ele todas as informações que ele precisa. Ele não gera mais, é impossível. É isso. E no fim das contas, bicho, é um problema também de modelo mental, né? Às vezes o cara ele se acostuma com o complexo, porque o complexo é mais fácil que o simples, viu? Sim, ó, fica aí, ó. Fica aí. Filosófico agora, filosófico. É. Não, mas você pensar complexo é mais fácil que você pensar simples, Carol. Sem a realidade dúvida. é essa. Você, né? Eu quero até falar uma coisa para a Carol, né, Carol, que é assim, importante. Ó. A Carol, ela é um grande nome, porque ela fala de uma forma muito simples, né? Mas esse ano é um ano técnico. Vocês não acham que é um ano técnico? A gente, os contadores, sim, eles vão precisar ser muito mais técnicos do que foram no passado, porque a gente está preocupado em muita coisa. Às vezes o contador está preocupado em resolver muitos problemas, mas o problema é ele se resolver, né? Ele tem que buscar estudar, buscar ambientes como esse para ele poder se preparar, porque se não for técnico... Exatamente. Mas seja técnico na intenção de resolver um problema. Resolver um problema do seu cliente. Porque também tem um outro lado da moeda, que é o seguinte. A Carol, ela tem bastante conhecimento. Você também, Robinho. Mas vocês têm o carisma, uma aderência aí, um público que acompanha vocês, porque vocês traduzem para a simplicidade para resolver o problema do dia a dia. Enquanto isso, na academia, vocês que são professores universitários, tem um monte de professor que ninguém gosta. Às vezes, uns caras com conhecimento... Mas por quê? Ele está mais preocupado em mostrar que sabe do que em resolver o problema do outro, né? Então, você enquanto contador, cara, ou enquanto qualquer empresa que está fazendo, que está vendendo serviço, cara, seja simples, se comunique de forma simples, resolva o problema de forma simples, mesmo que seja algo extremamente complexo, como é o cenário fiscal, como sempre foi, né? E que não vai deixar de ser nem tão cedo, entendeu? Mas a gente tem que ter essa habilidade. É aí onde vem a técnica, junto com essa veia maravilhosa, que é a veia do empreendedor, de fazer negócio, de ver um campo minado e enxergar a oportunidade, e é isso que a gente está discutindo aqui. Aí uma pergunta para Duquesa, que eu acho... Cara, essa pergunta é muito interessante, porque ela fala justamente do rastro do dinheiro, né? Então, sobre a nota de compra, tá aqui, ó, Duquesa, a nota de compra vai ser creditada pela nota fiscal ou pelas parcelas pagas? E aí eu vou estender um pouco a questão da inadimplência. Me fala da inadimplência também, que eu quero entender como é que fica nesse negócio aí. Aí é uma ótima pergunta. Vamos aos poucos aqui. Hoje a gente tem um sistema que é diferente, a gente vai continuar com o nosso sistema antigo durante uma fase dessa transição, porque o split payment ele não começa de cara. Não é que em 1º de janeiro tudo que você pagar vai ter o split ali. Esse sistema ainda vai ser implementado aos poucos. Então, vamos lá. A nota, teoricamente, até vi essa pergunta ali dentro do ambiente ali da Super Live ali do YouTube, estava vendo a pergunta, perguntando sobre se a gente vai ter o crédito, se o crédito vai ser dessa forma, se ele vai ser financeiro. Eu estou falando de crédito financeiro, porque agora o IVA, ele muda essa sistemática. Então, a gente vai para um crédito financeiro. Como é que a gente vai funcionar? Como é que funcionaria na teoria? Aí eu gosto da pergunta do Henrique, porque ele falou, a gente ficou ali pensando na reforma tributária, grupo de advogados, escrevendo a lei, eu participei de muitos observatórios, participei da redação, das discussões e tudo mais. A gente estava preocupado com a parte teórica, e aí a gente, olha, o IVA funciona assim, você tem uma nota de compra, você acredita pela nota fiscal, e aí você tem esse crédito porque você já tem a nota fiscal ali. Ok. Só que a gente quis dar um passo, e aí foram as administrações fazendárias, falaram, peraí, nem sempre a nota fiscal quer dizer que alguém pagou. Então, nem sempre você tem nota fiscal e alguém pagou por aquilo ali. Como é que eu vou honrar, administração fazendária, vou honrar um crédito que eu não sei se alguém pagou? Aí nasce o split payment. Quando a gente tem o split payment, a gente muda esse crédito, a gente leva ele para liquidação financeira. Se a gente está falando de liquidação financeira, aí a gente vai falar das parcelas pagas. Aí a gente vai falar, olha, cada liquidação vai ter a sua parcelinha de imposto. A ideia é que... Continua a regra. Isso. E aí, em algum momento, com o split payment, que é o mecanismo de controle financeiro da reverberação fiscal, aí, a partir daquilo ali, aí muda a regra do jogo.
Exatamente. Mas quando tiver um mecanismo de controle em vigor. Exatamente, quando a gente estiver falando do split payment. Então, se a gente tiver o split payment, aí a gente vai fazer nesse modelo de parcelas pagas. E aí a gente tem a inadimplência, a gente tem um outro problema, que eu falo muito, às vezes, em aula, que é a questão de prazos de pagamento. Quando você emite a nota e você não recebe aquilo, porque às vezes grandes empresas fazem isso, com fornecedores menores, a gente está cansado de saber, né? Você pega, fala ali, fatura, e a empresa vai te pagar dali a 90 dias. A empresa maior, um fornecedor maior, vai te pagar dali a 90 dias. Então, esse o split payment, ele tenta resolver esse problema, mas ele cria alguns outros também. Então, o que a gente tem que ficar atento? Nesse começo, a gente segue essa ideia da nota, a gente vai pela ideia da nota, só que a partir do momento em que o split payment entrar, aí a gente vai ter esse impacto no fluxo de caixa. Então, precisa ficar muito atento a isso, precisa ficar muito atento quando vai entrar em vigor esse sistema. Então, respondendo basicamente é isso. Eu gosto, o Henrique estava falando, eu aproveito para falar, eu me apaixonei pela contabilidade, pela simplicidade da aplicação daquilo que eu estudei. Porque quando você vê a legislação, você tem uma visão. Quando chega o contador, é ele que vai falar se aquilo fica de pé ou não. É o contador que vai falar assim, ó, isso funciona, isso não funciona não, vocês estão viajando, vocês estão loucos. Então, eu gosto e eu me apaixonei pela contabilidade por isso. Então, vocês vão trocar o pneu do carro com o carro andando. Vocês vão ter que vir e falar assim, ó, isso aqui não está funcionando não. Então, preparem-se para um período também de muita adaptação que vocês vão apresentar, os contadores vão apresentar para o sistema e a gente vai ter que receber isso. Então, vai ser um trabalho a várias mãos. Duquesa, tem uma coisa que surgiu algo aqui na minha cabeça, porque assim, no fim do dia, tudo que a gente faz numa empresa, a gente vai ver o reflexo numa DRE, né? E o que acontece? A gente olha a DRE e a gente que conhece o negócio, e a gente passa a olhar a DRE, olhar um orçamento, né? Ou um orçamento anual, ou de repente um orçamento projetado dos próximos anos, e os desdobramentos. Quando a gente vê, cara, tudo aquilo começa a fazer muito sentido. Então, cara, você que é contador, você sabe o quanto que a ciência que você domina, como que isso ajudaria a resolver um monte de problema do seu cliente, né? Então, talvez você trazer essa perspectiva também, pô, cara, como é que eu posso fazer para tangibilizar esse conhecimento que eu tenho, para ajudar uma empresa a ter realmente uma gestão financeira mais eficiente a partir do fiscal. Sem então, dúvida. Veja, gente, não adianta, deixa eu falar uma coisa, não adianta você forçar hoje a pequena e a média empresa a olhar para a gestão financeira. Hoje não adianta, porque ele não está sendo obrigado ainda. Tá? Então não adianta. Não, vamos falar de gestão financeira para ser estratégico para um cara que está faturando 1 milhão por ano. Esquece. O cara não vai nem... O cara vai desligar o telefone. Cara, resolve primeiro a conformidade. Entendeu? Então, por exemplo, e ajuda ele a emitir nota direitinho, apurar direitinho, né? Os relatórios básicos, a receber direitinho, aí se organizando aos poucos. E aí, quando tiver ali mais próximo dessa parada acontecer, que você sabe que vai dar uma... Aí você pega e você eleva também o nível. Então, você tem uma oportunidade de ir evoluindo junto com o mercado, cara. Então, por exemplo, você que é contador, você vai evoluindo, seu cliente vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo. Então, só que quem começar antes vai estar mais preparado, né? Eu acho que é básico. Eu falei alguma bobagem? De jeito nenhum, perfeito, é exatamente isso. E se posicione, né, Henrique? Eu falo muito isso, por conta do se posicionar, porque agora vocês têm a faca e o queijo na mão. Porque agora a gente, como eu gosto de brincar, zerou o game. Nós zeramos o game, a reforma tributária coloca todo mundo em pé de igualdade e vocês vão trazer essa oportunidade para o cliente, vocês vão apresentar isso para o cliente novo. A gente está diante de um inexplorado. Eu estou muito animado, gente. A gente está diante de um inexplorado. Eu estou muito, muito animado mesmo. Ô Robson, tem uma pergunta, cara, que eu achei muito relevante. Você que é empresário contábil, é o seguinte, ó. Se você pudesse mandar o escritório fazer uma coisa amanhã, certo? Centralizar os dados, né, centralizar o armazenamento ou padronizar uma captura dos documentos de forma recorrente. Uma coisa, o que você mandaria fazer logo? De primeiro. Centralizar o armazenamento. Centralizar os dados num lugar só. Num lugar só. Acho que é fundamental você ter os dados centralizados ali, mas perguntou uma, né? Eu faria as duas, né? Eu faria as duas coisas, né? Dá para fazer as duas ao mesmo tempo, né? Dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Aí, se for cliente cego, vai conseguir, né? É verdade.
Mas isso aí é importante porque a gente vive muito essa dicotomia, né, no dia a dia do negócio, né? Crescer ou se organizar? Cara, dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, você precisa crescer, mas crescer de forma desorganizada não dá. Mas ficar só se organizando também não vai crescer, né? Então você tem que ir levando as duas coisas, né? Tateando, né? Eu falo tateando para você evoluir, né? Nem muito a um extremo, né? Não, tem gente que vive num PowerPoint eterno, né, cara? Não faz nada, fica só se organizando no PowerPoint, a empresa dele tá linda no PowerPoint. Na prática, meu irmão, o negócio está dando prejuízo, está crescendo menos do que deveria, enfim. É o que eu falo, no final do dia, todo mundo termina o dia ali sofrendo, preocupado com o dia seguinte, né? Mas você não pode ficar sofrendo, preocupado sem tomar... Eu coloquei uma frase na minha vida que eu tenho ali para 2026. Eu quero governar a minha vida. Não deixar os outros governarem ela. Eu preciso governar. Para mim, governar, eu preciso me associar com pessoas importantes, eu preciso ter boas tecnologias, eu preciso ter bons processos. Né? Aí eu governo. Deixar tudo solto, você não vai governar, né? Ô, Robson, cara, ó, você é um contador, tal, tá aí, pô, tem uma pancada de clientes, né? Eu não sei se você abre o número, mas tem, pô, cliente pra caramba, muito. Uns escritórios assim, top tier do Brasil e tal. Seja sincero, fala aqui, na minha frente e na frente da Duquesa. Você não tá com nem um pouquinho de medo, cara, de nada dessa mudança todinha? Ó, eu vou falar para vocês de verdade. São 3 meses que eu não durmo direito. Verdade. Eu tô sendo sincero com vocês. São 3 meses. Dormir eu durmo, mas quando eu acordo preocupado. Eu consigo me desligar para dormir, mas eu acordo preocupado. Porque, de verdade, ó, o carro do governo... Eu gosto desse exemplo porque o carro do governo está 120 por hora. Ele está lá passando curva, virando para um lado, para o outro, está a milhão. E soltando regra nova toda hora. E aí as regras não se adaptam à tecnologia. O caso da nota fiscal Brasil, aí, da nota do portal. A regra era clara que era para valer a partir do dia 1º de janeiro. Quando chegou, não sei se foi no comecinho do ano ou no finalzinho do ano, ou não. Nós vamos prorrogar isso para abril. Mas não foi porque o governo foi bondoso, né, Carol? Foi porque o governo não conseguiu se adaptar. Não conseguiu entregar. Não conseguiu entregar. E aí, quando você entra para você pôr a mão na massa ali, você vai emitir nota no primeiro dia do ano, segundo dia do ano, o sistema não funciona. Não era esperado que ele teria ali uma sobrecarga? Cara, isso tá dando uma dor. Cara, isso tá dando uma dor de cabeça, pô, porque a gente vai, cara, os contadores não estão recebendo as empresas de tecnologia, os caras estão cheio de pepino, cheio de... Cara, isso é muito chato, né, pro ambiente de negócio. Mas, pouco, velho, mas assim, é o que tá aí. A gente tem que jogar e tem que saber se mexer com o que tá aí, velho. Há quanto tempo... Isso porque a gente tá falando de uma mudança pequenininha agora. Não, é só o ensaio. É só o ensaio geral. Não tem ninguém... Nós estamos só ensaiando para a mudança. Essa é a hora de errar, meu irmão. Gente, há quanto tempo os governos municipais, as prefeituras sabiam que elas tinham que implantar e fazer as adaptações para o sistema? Se eu pegar aqui no começo do ano, das 25 prefeituras que eu mais atuo aqui, todas elas, quem lidera ali não sabia o que tinha que fazer. A gente tinha que mandar o link de uma coisa para ele, uma outra para outra, porque eles não sabiam. Hoje, vi um comunicado de uma prefeitura que ela conseguiu normalizar ali a emissão de notas fiscais, uma prefeitura grande. Então, nós vamos enfrentar isso todo dia. Então, quando eu falo... Cara, e aí, velho, é por isso que a gente fala, velho, você que tá ouvindo aqui, assim, e desculpa que às vezes eu falo um pouco de gíria, assim, e tal, eu não sou... Eu deveria ser um pouco mais formal, né? Mas eu não sou tão formal assim. Imagina. Mas, assim, essa é a diferença. Cara, imagina. Mas sabe o que é? A galera tem que enxergar o tamanho da oportunidade, gente. Na hora que você traduz, que você conhece a dor realmente do seu cliente, cara, o cara quando ele tem medo do governo, ele tem medo do fiscal. Quando ele conversa com você, você acha que ele paga o seu honorário feliz? Você acha que todo cliente paga o honorário feliz? Não, cara, se ele pudesse não pagar, ele não pagaria, mas ele precisa ter contador. E a gente tem que gerar valor para esse cara e dizer, cara, você precisa de mim, eu sei que é uma obrigação, mas não é só isso que eu posso fazer por você. Eu posso te ajudar muito mais a você, além de você estar tudo em dia, conformidade, e o governo não encher teu saco, eu posso contribuir também para você entender qual o melhor produto financeiro para o teu negócio, entender se é o momento agora de você tomar uma dívida, se vale a pena você cortar de repente um pouco mais aqui, né? Melhorar a governança para crescer um pouco mais, e não são ajustes enormes, são ajustes muitas vezes simples,
que trazem um valor gigante, gente, porque a pequena e média empresa, o pequeno e médio empresário, cara, a gente está falando de gente muito simples, vocês estão ouvindo pessoas muito simples, tranquilas. Então vamos ter um pensamento assim, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade para gerar valor para o meu cliente de forma prática, né? E eu posso dar uma dica aqui, basicamente, comuniquem-se com seu cliente. Eu notei muito isso nessa crise da nota fiscal. Eu estava com o meu filho, né? Estava num clube assim, chegou o pai de um coleguinha, ele estava indignado, porque, lógico, ele também teve problema com a nota fiscal da empresa dele, e ele estava indignado com o escritório de contabilidade que não estava respondendo a ele. E não estava contando para ele o que estava acontecendo. Aí eu falei, não. Aí eu sentei e falei, olha, deixa eu te explicar o que está acontecendo, virei advogada de contador. Aí eu falei, deixa eu explicar para vocês o que a classe está passando. Aí eu contei para ele, ele ficou meio assim, ele falou, estava indignado porque não estavam me respondendo e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu sem emitir as notas. Então, comuniquem-se com o seu cliente, antecipe, mostre para ele que você está interessado, que você está acompanhando o que está acontecendo, comunica para ele essa fase de bagunça, porque isso dá segurança para o cliente, isso mostra para ele que você está empenhado. Eu acho que minha maior dica é essa, comuniquem-se, preparem-se, estudem e sempre comuniquem-se com o cliente, porque a oportunidade de negócio ela surge a partir daí. E é numa hora dessa que o cara chega assim, pô, cara, não, meu contador é ótimo, me respondeu, tirou todas as minhas dúvidas. Cara, numa mesa, o cara diz, quem é? Você perdeu o cliente, velho. Perdeu o cliente. Entendeu? Mas o que eu falo, né? Se a gente usar a comunicação ao nosso favor nesse momento, nós contadores, a gente vai avançar muito. E quando a gente fala em problema, quando muitos reclamam, o problema é a oportunidade de você ganhar dinheiro. O problema é a oportunidade de você encantar o cliente, né? E o cliente encantado, ele compra tudo de você, ele compra outros produtos. É isso. Eu tenho uma última pergunta aqui, ela está endereçada para a Duquesa, mas vocês dois podem responder. Se você pudesse deixar um alerta 2026, o que o contador precisa medir mensalmente para não ser pego de surpresa? E aí? Começa com a Duquesa. Isso é prático, viu? É indicador. O que ele precisa medir? E aí eu quero saber se vocês manjam mesmo da parada. Vai. Vamos lá. Para medir, como não estou na área, eu não vou falar especificamente de uma medição para vocês, de algum conteúdo específico, mas deixa eu deixar um recado para vocês. Toda a regulamentação vai sair ao longo desse ano. Inclusive, Rádio Corredor falando de regulamentação da reforma tributária agora depois do carnaval, ou antes do carnaval, porque a gente não tem nada, a gente pode aproveitar o carnaval para estudar. Olha que maravilha. Então, pensem nessa ideia. Então, o que eu posso falar para vocês? Informem-se, acompanhem. Eu vou deixar aqui da parte, do ponto de vista acadêmico, menos prático, deixa o professor Robson com a parte mais específica da contabilidade, mas eu digo para vocês, o que vocês precisam medir mensalmente é isso, é saber acompanhar as notícias, saber o que está acontecendo, porque tudo vai mudar esse ano numa velocidade da luz. Então, a gente tem uma lei que depois ela já vai mudar, que depois ela já vai mudar, que depois a gente tem um regulamento, que depois a gente tem uma decisão. Então, fiquem atentos, mostrem isso, como eu disse para vocês, comuniquem-se com o seu cliente, mostre para ele, não deixe o cliente no escuro, não deixe o cliente sem saber, sem uma resposta, igual esse da... Eu ainda salvei a contabilidade dele, porque eu ainda defendi a contabilidade dele, mesmo sem conhecer. Então, eu ainda salvei a contabilidade dele, falei, não, fica porque tá difícil. Então, façam isso. O que eu vou deixar para vocês de efetiva prática aqui é acompanhem o que está acontecendo e as mudanças que a gente vai ter dentro da legislação aqui da reforma tributária. Deixa a parte mais prática. Você me permite, então, trazer um método para a sua resposta? De como é que ele pode fazer isso? Vou trazer um método prático aqui. Você vai pegar a sua carteira de clientes, você vai olhar assim, eu tenho 100 clientes, e você vai traçar uma meta, em até dezembro, você vai ver onde é que o seu cliente atua, qual é o segmento de atuação dele, tudo isso aí. E você, mensalmente, você vai criar uma progressão. Então, eu tenho 100 clientes. De fevereiro a dezembro, eu tenho 11 meses. Então, eu preciso, aproximadamente 9 clientes por mês, fazer um relatório e um acompanhamento daquele segmento do plano tributário de cada um desses meus clientes. Eu não preciso fazer de 100 de uma vez, eu vou fazer de 9. Então, veja só, você transforma conhecimento em algo prático que vai gerar valor para o teu cliente. E aí você pode tomar a seguinte decisão. Com essas informações aqui em mão, e de repente uma empresa parecida com a outra, então talvez os relatórios nem mudem tanto, então você já consegue dizer, eu já posso marcar as reuniões agora para demonstrar para o meu cliente, ou eu vou criar um processo e depois eu posso fazer isso. Então, dá para trazer método, inclusive, para o aprendizado. Maravilhoso! Aprendizado documentado gera resultado.
né? Acho que quem detém a informação domina a operação. Eu faço isso muito. Eu uso os relatórios da CIEG e eu mando para os meus clientes. Meus clientes são acompanhados, eu dou acompanhamento com os relatórios que eu extraio ali, de quem ele mais comprou, para quem ele mais vendeu, com todos esses KPIs que existem ali. E são simples, objetivos e que fazem o cliente elevar o nível dele de consciência do negócio dele. Eu estou nesse... Cara, conta aí, o que você acompanha de KPI, assim, fixo? O que você vê todo dia, semanalmente? Conta aí pra gente, Robinho. Dentro da minha operação ou dos meus clientes? Pô, cara, se você puder compartilhar dos dois, vai ser maravilhoso. Dentro da minha operação, eu acompanho muito o tempo de atendimento ao cliente, como o problema é resolvido do cliente. Eu prego muito que o problema para nós na Contabyte é a arte do nosso encantamento e que o dinheiro está no problema. Quanto mais problema a gente resolver, mais a gente vai ganhar dinheiro, mais a gente vai evoluir. Então, a gente faz isso muito e a gente analisa. As métricas são a evolução de faturamento dos clientes, evolução de número de funcionários, a gente faz acompanhamento de evolução patrimonial, eu costumo fazer muito a evolução do imposto de renda dele, aí eu uso muito agora, principalmente na época de imposto de renda, eu uso muito a evolução do imposto de renda dele e como ele vai se desenvolver no próximo ano, né? Mas o acompanhamento hoje, Henrique, eu posso falar para você, minha vida é tão dinâmica que o que eu fiz ontem eu já até esqueci. O que eu tá na minha meta agora? Abrir toda a minha carteira, identificar todos os meus clientes de novo, reclassificar todos eles por faturamento, por número de funcionários, por região, por cidade, por KNAI, e aí, em cima disso, propor uma revisão de planejamento tributário, conversas, etc. Então, eu diria que acho que o fundamento, eu vou fazer isso, né? Porque as coisas são muito dinâmicas, é revisitar toda a minha carteira e reentender tudo que a minha carteira tem ali de potencial nos próximos dias. Então, eu vou... a gente vive que nem louco, né? Vive criando... E você falou de forma muito simples. O que você acompanha basicamente é o seguinte, é a satisfação do cliente, né? É o NPS ali dos seus clientes, que é importantíssimo. A quantidade de problema que você resolve no menor espaço de tempo possível, você mede isso. E você mede se o seu cliente está crescendo ou está decrescendo. Perfeito. Excelente. Isso aí, com certeza, vai ajudar muito a nossa audiência. Gente, eu, assim, agradecer demais a parceria de vocês, o carinho de vocês com a CIEG, tá aqui, e a generosidade em compartilhar um conhecimento de uma forma tão simples, tão verdadeira, tão sincera. O Robinho se confessou aqui, disse que tem 2 meses que não dorme, tá chorando no banho, entendeu? Ele que é um contador rico, né? Já tá nesse sentimento todo. E aí, gente, agradecer demais a vocês, deixar para vocês aí as considerações finais antes de a gente fazer o encerramento. Olha, tomando a frente aqui, então eu queria agradecer demais, queria agradecer ao Henrique, a CIEG, o convite, muito bom falar para vocês aqui. Queria deixar como mensagem final, de novo, estudem, acompanhem, se joguem nisso, sejam os primeiros, vocês estão diante de uma oportunidade única, ímpar, que a gente nunca viu antes. Então, quem se colocar primeiro, quem aparecer primeiro, e todo esse protagonismo que a reforma está colocando para os contadores. Então, aproveitem esse holofote, aproveitem para dar esse passo à frente, estejam preparados, procurem conteúdos, estudem, não tenham medo de legislação, não tenham medo de nada, entrem, acompanhem, porque é isso que vai fazer diferença. E comuniquem-se bem com o seu cliente. Eu acho que a comunicação é a grande palavra desse ano de ensaio. Vai ser a comunicação, porque você vai plantar a semente que você vai colher, como o Henrique deu a ideia aí de entender seus clientes. Essa é a sementinha que você vai plantando para você colher depois um trabalho com um valor agregado muito mais alto e fazer a diferença. Então, essa é a minha dica para vocês. Isso aí. E aí, Robinho? Agradecer você, Henrique, e todo o time da CIEG, sempre muito... uma estada aqui sempre muito hospitaleira, né? Tá com vocês. Agradecer a Carol de poder estar compartilhando conhecimento com ela aqui, a todos que nos assistiram, ao meu time que também está assistindo a gente. E é isso aí.
2026 é um ano de estudar, estudar, estudar. Quando estiver cansado, estuda. Muito cansado, estuda mais. Quando você adorei essa, Robinho. Estuda, estuda, estuda. Quando estiver cansado, estuda de novo. E quando você enjoar de estudar, se não tiver mais saco de estudar, estuda. Porque senão, meu filho, o bicho pega. 2026 é o ano da sobrevivência. Se a gente sobreviver a 2026, 27, 28 vai ser mais fácil. E quando chegar em 33, nós estamos arrebentando, só contando história. Amém. E vocês podem contar com a gente, pode contar comigo, pode contar com a CIEG, beleza? Gente, obrigado. Espero que a gente se encontre em breve. Adorei o papo com vocês, foi muito legal. Até a próxima. Valeu. Até mais.